Pois é, no vídeo passado nós começamos a falar sobre os discos voadores, os ETs e a Bíblia, porque é o livro mais próximo que nós temos. Se nós fôssemos indianos, estaríamos usando o Mahabharata, que é muito mais claro, muito mais objetivo e fala de uma forma bem clara sobre esses seres que vieram do espaço, sobre suas cidades espaciais, planetas, naves, etc. Os indianos não têm problema com isso. Mas nós aqui no Ocidente temos, porque toda essa informação veio pela Bíblia. E é uma controvérsia muito grande, o que está certo, o que não está, o que é real, o que não é, o que foi alterado, o que não foi, o que foi adulterado, o que foi acrescentado. É uma discussão que não vai acabar nunca, porque ninguém tem os originais. Nós temos os escritos mais antigos, papiros, né? Livros, etc., os manuscritos, cartas. Então é por aí que a Bíblia foi construída, mas isso é detalhe para outro vídeo. Eu uso sempre o método do Biglino, né? Mauro Biglino. Ele diz o seguinte: vamos fazer de conta que está tudo certo, que aquilo que eles escreveram ali é a palavra correta e tocamos em frente. Mas traduzindo das línguas que eram originais, dos mais antigos manuscritos, que era o grego e o aramaico, e alguma coisa em hebraico. Mas vamos lá. Vamos começar aqui pelo livro de Juízes, do capítulo 6, né? Que vai do versículo 11 ao 21. Livro de Juízes. Tem uma passagem que fala nós vamos ver um anjo comendo e usando um bastão para acender o fogo, para queimar o churrasquinho dele. Se vocês lerem lá, vocês vão ver, na minha versão do Almeida, diz que o anjo portava um cajado, ele toca o cajado no churrasco, lá nas carnes, como ele deu ordens precisas de como colocar as coisas lá no altar. Ele encosta o cajado, queima tudo, né? E ele come. Quer dizer, não era nenhum anjo etéreo que veio voando no meio da fumacinha, aquela coisa angelical que as igrejas nos trouxeram, a imagem, mas era um ser físico. Comia, ficava cansado. Então ele sai andando depois. Em algumas versões diz que ele desaparece. Não, na versão lá em aramaico, lá no grego, lá no mais antigo, está escrito que ele sai andando. Mas o pessoal sabia que eles tinham uma aparência diferente, algum porte, alguma coisa que fazia com que as pessoas reconhecessem: opa, isso aí é um malak, é um mensageiro, ou mais tarde chamado um anjo, né? Eram seres físicos, mas os teólogos insistem que eram seres vaporosos. Eu estou olhando isso no manuscrito aqui, ó. Eu ponho tudo no papel, depois vou para o livro. Então, às vezes eu fico olhando para baixo porque eu estou lendo mesmo, é um prompt meu. Bom, vamos lá. Então, Gideon, ele morre de medo dos anjos do Senhor, né? Os malaks, eram mensageiros. No versículo 22, Gideon teme por sua vida, pois ele viu a imagem do Senhor, né? Ele viu aquelas figuras chegando. E o malak respondeu: não temais, pois a paz está convosco e não morrerás. Se ver um ser desse, era um risco de vida. Eles sempre sentiam um pavor ao avistar esses seres. É um medo e um respeito, uma coisa incrível. Caíam de joelhos. Eu sabia que os caras eram poderosos, podiam pulverizar alguém com um phaser em questão de segundos. E eles nem sempre eram bem-humorados, porque não era um, eram vários. Bom, Paulo, vamos lá voltar para Paulo. Paulo de Tarso, era Saulo de Tarso. Tarso é a cidade na Turquia, onde ele nasceu. Ele fabricava tapetes, o pai dele, fabricante de tendas, aliás. Então já chamava-se Saulo. Depois que ele se converte, que ele tem aquela epifania que só ele viu, ele se transforma em Paulo. Ele é o fundador do cristianismo, não adianta espernear. O cristianismo, como nós conhecemos, foi fundado por ele, que todas as igrejas católicas ou protestantes são paulinistas. O cristianismo original era o que ele perseguia lá, que ele ia matar o pessoal, apedrejado, ordenava, né? Muito bem, eu estou com um cisco aqui no olho, que eu não consegui tirar. Mas o Paulo, ele na sua carta aos Coríntios, ele fala no capítulo 8, que as chamadas divindades no céu e na terra, ele fala das várias divindades. Ele reconhece que existiam outros teóis, ele chama de teóis, que são o equivalente a deuses em grego. Pois, na verdade, existem muitos deuses e muitos senhores. Mas para nós, só há um. Para ele só ia adorar um. E os seguidores dele.
E isso aí não é monoteísmo, isso aí chama-se, no sentido exato da palavra, chama-se monolatria. Tu vai adorar apenas o meu Deus, os outros não. E então ele quer dizer que você está ciente, que ele coloca muito claramente, ele está ciente que existem muitos, mas você só pode amar aquela divindade que eu estou indicando para você. Então Paulo continua que ele é o verdadeiro criador do cristianismo. Ele diz na carta, agora já na carta aos Hebreus, no capítulo 13, ele diz: que seja constante o amor fraterno, e não negligenciais a hospitalidade, pois alguns, sem saber, acolheram anjos. Você já pode ter viajado aí no metrô, no ônibus, do lado de algum. Às vezes você foi amigo de algum. Você não vai saber. Pois é. Então, assim fica claro que essa turma era bem parecida conosco. E bem parecida com os terráqueos. Eram mais poderosos, eram iguais aos humanos, comiam, bebiam e ficavam cansados, tinham raiva, amor, etc. Mas vinham de um outro lugar. Vinham de um outro sistema. Vinham de uma outra dimensão. Mas conseguiam se colocar na fisicalidade na nossa dimensão. Nós temos mais perguntas do que respostas, mas vamos continuar. A coisa é interessante. Então essas entidades estiveram ou ainda estão por aí, não tenho dúvida, porque eles vivem assustando, explorando e nos usando em suas guerras territoriais, como está escrito na Bíblia, desde aquela época que nós enfrentamos essas guerras, nos mesmos lugares onde eles lutaram há 5.000 anos atrás. Israel, Síria, Babilônia, que é o Iraque, Irã, que era a Pérsia, Egito. Sempre ali essa muvuca. Parece que tem uma cabeça de burro amaldiçoada naquele lugar, naquela região. Na Índia aconteceram também as brigas territoriais. Eles brigavam entre eles, famílias, pelas heranças de terra, pelo domínio das minas de ouro, diamantes, de vários outros artigos. Eles tiveram problemas também na Indonésia, na China. Sempre aconteceram essas brigas territoriais, eles eram briguentos. Então vamos continuar. Deuteronômio 32, versículo 8. Então está escrito lá: quando o Altíssimo, aí Elião, acho que eu falei sobre isso no vídeo passado, distribuía as heranças para as nações, e quando separava os filhos dos homens uns dos outros, ele fixou os limites dos povos, segundo o número de filhos de Israel. Porque a porção do Senhor, aí no caso leia-se Iavé, ou Yud-Revaê, ele só recebeu, a porção dele era a família de Jacó, era parte da sua herança. Está no versículo de 10 a 17. E ele recebeu esse povo, mas não tinha terra. Ele tinha que conquistar a terra. E aí partiu para a porrada. Até hoje. Pois é. Pois bem, nós vamos ver nesse mesmo, mais na frente, que, além disso, Jacó, com Jacó não tinha nenhum Elohim estranho, porque existiam outros. As terras foram distribuídas para vários. Então, no versículo 12, nós vemos lá que não havia Deus estranho entre eles. Onde está escrita a palavra Deus, como eu falei para vocês, a chave leia-se Elohim. Não havia Elohim estranho entre eles, é o que está lá. No hebraico, no grego, depois quando fizeram para português e para inglês, James e tal, trocaram tudo. Eles tiraram o Elohim e colocaram Deus em todas as Bíblias. Então quer dizer, o original não vale, quer dizer, o mais perto do original, mas antes, o que vale é a versão nova. É como estão fazendo com tudo hoje na nossa história. Né? A Netflix, essas coisas, o pessoal da lacração, a turma Wiki, estão fazendo uma alteração completa na nossa. Estão tentando, né? Mas graças aos deuses e deusas eles estão se ferrando. As eleições brasileiras já mostraram que o povo está insatisfeito. Eles estão perdendo. Nos Estados Unidos, falta pouco tempo. E essa eleição americana vai decidir o destino do planeta, por incrível que pareça. Podem escrever. Bom, quem também fala sobre essa divisão de terras entre deuses, entre Elohims, entre teóis, daí vem teologia, o estudo de Deus, teologia, Deus. Então quem fala muito sobre isso é Platão, num trabalho Critias, no Timeu, quando ele faz um diálogo com um discurso com Critias, no trabalho chamado Timeu. Isso aí é 450 anos antes de Cristo, mais ou menos quando começa a ser escrito o Velho Testamento.
alguns livros. Lá ele fala sobre essa divisão, que separaram algumas regiões, né, e que os deuses governavam em pares, né, e outros, alguns em pares que tivessem a mesma afinidade, né? Bom, se eu vou pegar um cara para governar comigo, ou uma mulher, uma deusa, que tem afinidade comigo, alguns governavam com carinho por aquele povo. Você vê muito isso na mitologia grega, como a deusa Atenas e Hefestos, né? Que lideravam juntos. Mas alguns não gostavam, alguns lutavam por essa divisão de terra. Nós temos várias batalhas entre os deuses gregos, em que um lado adota alguns deuses, o outro lado adota outros deuses. Isso aí também dá 1000 lives sobre esse assunto. Mas vamos continuar com Yahvé, por enquanto, né? Então, para esse Elohim, Jacó cabe uma família sem terra, então ele parte com sua turma para o Egito. O Egito já era uma potência nessa época. Já era grande potência. Então, outros Elohims viviam as turras uns contra os outros, disputando territórios numa situação semelhante à que nós vamos encontrar na Índia, como eu falei anteriormente, né, onde outros deuses com uma outra agenda e com diferentes culturas também lutavam entre eles. Né? E a Índia, eu vou falar sobre a Índia mais tarde, mais no futuro. Eu tenho um capítulo no livro reservado só a isso. Cada região. Né? A Palestina, que é a região da Palestina, não é povo palestino, não. Palestina é uma região. O palestino que está lá brigando é árabe. Então, a região palestina é antiquíssima. Então, eu vou falar sobre essa briga que acontecia, porque eles vêm, ninguém sabe de onde vieram, de que dimensão, de que planeta, de que universo. Mas eles trouxeram essa coisa arraigada da briga territorial, da briga familiar, da hereditariedade, da pureza da raça. Não vou misturar com tal raça, você não se mistura com a minha, só pode casar com gente do meu DNA, daquele DNA, não. Eles brigam o tempo todo, isso é a história do planeta, sempre foi assim. Né? Então eles continuam com essa briga até hoje. Então vamos lá, voltando lá. Hora do chá, né? E eu sempre prometo, quando eu vou numa feira de antiguidades, eu falo para a Magdalena, eu prometo que eu não vou comprar nenhuma besteira, mas homens são eternos meninos, né? Pô, não aguentei, ó. Uma teleobjetiva, cara, é uma garrafa térmica, eu gostei muito. Aquelas inutilidades domésticas, mas vale um gosto do que 10 vinténs. E eu me divirto com isso. Ela olhou atravessado. Chá, eu agree. De vez em quando é bom. Não pode tomar o dia inteiro. Mas vamos lá, vamos continuar nosso papo. A vida é feita de pequenos detalhes, agradáveis, detalhes venturosos, momentos inesquecíveis. É uma coisa incrível. Eu gosto muito. Eu acho que o outro lado ainda deve ser bem mais divertido. Mas vamos lá. Continuando com essa divisão, nós já vimos que a Bíblia não tem originais, é evidente. Nós temos os mais antigos manuscritos, papiros, etc. Né? Então, entre o livro de Isaías, por exemplo, nós encontramos o livro de Isaías junto aos manuscritos de Mar Morto, inteirinho, completo, está lá. E aí, quando você vai comparar com as versões mais modernas, né, a cópia que está na Bíblia, por exemplo, tem 300 diferenças, 300 erros. Né, segundo alguns estudiosos, pode alterar completamente um texto, mas, de um modo geral, você consegue entender o contexto, o fundamental que está ali. Né? 11 livros da Bíblia foram que são citados na própria Bíblia que nós temos, como o livro de Jaché, livro da genealogia do Gênesis, de Abraão, o livro de Enoque, né? Simplesmente desapareceram. Eles foram retirados por concílios que aconteceram mais tarde. Os papas, os imperadores romanos, riparam esses livros, então deixaram 4, né, no Novo Testamento, e o Velho Testamento coube aos judeus, aos exegetas, aos apologistas e estudiosos judeus hebreus fazerem essa limpa. Então essas cópias eram feitas e alteradas por quem estava no poder na época. Dependendo de quem estava no poder, aquela cópia era alterada. Não tinha impressora, não era feito à mão. Então tem personagens, por exemplo, em que os fariseus pensavam que existia vida após a morte, enquanto os saduceus não. Os saduceus eram a casta sacerdotal hebraica, então mandava mesmo. A casta sacerdotal é que manda, prende e arrebenta. Está aí o Alexandre de Moraes, esse imbecil, como juiz no Brasil. Faz e prende e arrebenta, quem ele quer. E ninguém faz nada. Né? Então eles tomam o poder, e para eles nada existiria depois da morte. Né?
Os saduceus diziam, não tem nada, depois morreu, acabou, meu irmão, vai esperar o dia do julgamento. Isso é apavorante. É por isso que os cristãos vivem apavorados com a morte. Ai, meu Deus, fulano vai morrer, tá chegando a hora, ai, o cara tá ferrado, não enxerga mais nada, babando, não escuta. Ai, que Deus, é o sangue de Cristo tem poder para o cara continuar vivo, né? Igual um zumbi, que morre de medo, do outro lado não sabe o que tem, vai ficar lá esperando um dia de um julgamento. Viva os hindus, viva os budistas e os espiritualistas que acreditam na reencarnação, na vida após a morte, no afterlife, como os egípcios. Os sumérios não acreditavam, vocês sabiam. Eu não vou falar sobre isso, já falei em outros vídeos. É importante assistir os outros vídeos também. Não fico repetindo o tempo todo. Os sumérios não acreditavam na vida após a morte, não. Eles acreditavam no submundo dominado. Os seres humanos foram criados para servir aos deuses. Depois que morria, ia para o submundo, para o Sheol. Fica lá no mundo de sombras. Por isso eles atendiam bem aos deuses para que tivessem favorecimentos em vida. Isso é a herança suméria, que foi se refletir no cristianismo, e no judaísmo, e no islã. Né? Mas mais da metade do planeta acredita na reencarnação e na vida após a morte. Inclusive eu. Por isso eu tenho maior tranquilidade com isso. Não é nenhum problema. Nós vemos isso na Indonésia, na China. Quando eu estive na China, assisti uma cremação de uma criança nos novos territórios, tinha falecido, a alegria dos pais distribuindo balas. Claro que há saudade, claro que vão sentir falta, mas eles sabem que é uma transição por aqueles mistérios para os quais nós ainda não temos resposta. Como é que funciona esse mecanismo? Né? Então vamos continuar. Os saduceus, então, eram a casta sacerdotal hebraica, né? Eles tomaram o poder e para eles nada existiria depois da morte, que eles controlam o poder. A igreja tem o poder de decidir se você vai ser salvo ou não. Você vai. A igreja católica tem um atenuante que é o purgatório. Né? Presbiteriana, não. E segundo Mauro Biglino, né, quando a Bíblia estava sob o controle dos fariseus, a gente pode ver isso no versículo no livro de Jeremias, tá? No livro de Daniel também. Vamos dar um exemplo agora, por exemplo. O livro de Daniel. Ele é canônico, ele está na Bíblia que eu tenho aqui, que vocês têm em casa. Né? Mas só para os cristãos, porque para os hebreus não. Ele não é considerado, ele é considerado um ketuvim. O ketuvim, ou então parte não importante da Bíblia. Então, por aí nós vemos que todos os profetas existentes no livro de Daniel, por exemplo, que é supervalorizado pela Igreja Católica por pastores, etc., que adoram falar em Daniel, das profecias, sobre o fim dos tempos, nada representa para os hebreus ou para o povo judeu religioso. A Bíblia é apenas um dos livros que nós temos, né, que conta histórias de um passado bem distante e muito interessante. O problema é quando passa a ser usado como detentora da verdade absoluta. Muita gente foi morta por causa disso, jogado na fogueira da Inquisição porque duvidava do que estava escrito. Eu, por exemplo, já teria sido queimado 200.000 vezes. E quem acompanha o canal também. É tudo herege. Então aí nós vemos que existem contradições. Em todo escrito sobre a história da nossa humanidade, nós vamos encontrar contradições. Sempre. Não existe nem um dono da verdade. Tem que usar o bom senso. Então, como eu escrevi aqui, a Bíblia não é pior que os outros livros. Não é pior nem melhor. Né? Por isso que nós devemos usar a Bíblia com bom senso, analisar com calma, né, com isenção, e usar a própria definição, a sua própria definição, né, e não seguir um mestre nenhum, nem eu, nem ninguém. Tire a sua própria conclusão, né? Deixe que flua essa conclusão. Né? E nem um sacerdote como um intérprete de algo que apenas você pode e deve interpretar usando a sua lógica. Né? Porque todos os sacerdotes, padres, papas, etc., são todos seres humanos como nós. Comem, bebem, fazem cocô, fazem xixi, têm mau hálito, arrotam, soltam pum, é tudo igual. E quando morrer vai pro mesmo buraco. Rei, Xandão, seja quem for, na hora, meu irmão, é igual o xadrez. Vai todo mundo, peão, rainha, né, cavalo, bicho, vai todo mundo para dentro da caixa misturado lá. Porque, por outro lado, ninguém leva nada do que está aqui. Apenas a sua alma imortal. E os livros que eu estou usando para esse vídeo Mauro Biglino, A Bíblia Não Fala de Deus, e esse outro aqui, O Falso Testamento. É um fantástico livro, mas é uma coisa.
ele vai fundo na pesquisa. É claro que não agrada a todo mundo, não dá para agradar a todo mundo nesse mundo louco que nós vivemos. Mas vamos embora, caminhando. A diversão é essa. Explorando, descobrindo, nos cantinhos mais escondidinhos da história. E para isso você não precisa viajar para o Iraque, para o Egito, para a Indonésia, como eu já falei. A grande aventura pode estar aí, você sentado na sua cadeira de praia, com um livro na mão. E façam cópias, porque a internet, em um determinado momento, pode ser derrubada. E hoje nós estamos numa situação igual da Biblioteca da Alexandria, quando foi queimada por cristãos. Pedro Leitor, quem iniciou o motim que mataram e esquartejaram Hipátia, sendo arrastada pelas ruas de Alexandria, que fica no Egito. Depois ela é totalmente recortada com cancha, o corpo que sobra dela é uma descrição horrorosa. E aí começa a destruição da cultura, de toda a cultura antiga que nós tínhamos, e praticamente eu acho que é o início da Idade Média, quando o mundo cai nos anos de escuridão total. E hoje nós estamos com todos os livros. Eu comprei esse livro na Itália, eu estava em Roma, foi difícil achar. Você encontra na internet, na Amazon e etc. Mas não, por exemplo, eu comprei em italiano, não tem em inglês. Então, esses livros são digitalizados atualmente. Você compra na Amazon, mesmo quando eu publicar o meu livro, vai ser na Amazon, é digitalizado. Se eu quiser uma cópia física, eu mando uma mensagem para eles, eles imprimem porque ele tem o programa. Mas um dia esse programa pode ser cortado e você não tem mais registro. Então, os países do mundo inteiro estão digitalizando bibliotecas. Uma vez que eles tenham todo, mas está sendo comum em todo o planeta. Digitalização de bibliotecas inteiras. Porque aí eles têm o controle da informação. As bibliotecas podem ser queimadas. Aí no Brasil eles gostam de fazer isso, né? O PSOL principalmente. E o registro digital, de poucos segundos, acabou. Então façam cópias. Tenham um backup. Se puderem, façam a impressão. E se encontrarem nos sebos do Brasil, ainda existem bastante, comprem os livros e guardem. Pois é. E para encerrar, temos ainda falando sobre... Nós vamos continuar. Esse vídeo é apenas a segunda parte, tem a terceira, a quarta, a quinta. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Né? Eu já falei antes para você, no outro clipe. Eles acreditavam no afterlife. Eles nem tinham a palavra morte. Não usavam. Na história recente do Egito, né, não é a história de antes do dilúvio, é a história recente que eu estou falando. Ela foi organizada em reinos e dinastias, onde famílias governavam, né, dinastias. Né? A última dinastia que governou foi a de Ptolomeu, que ele era um general de Alexandre o Grande, da qual se origina depois a Cleópatra VIII, que era ptolomaica. E era branquela, entendeu? Era de origem grega. Não adianta a Netflix quer mudar a história. Então, voltando aos egípcios, né? Eles faziam a mumificação e eles utilizavam um caixão ou um sarcófago, né? Que era caro pra caramba, você tinha que ter um poder aquisitivo grande para encomendar um bom sarcófago, uma boa mumificação. Então, as pessoas comuns, elas podiam ter seus corpos embalsamados, com a diferença que os rituais eram mais simples, né? E os ricos e nobres tinham muito mais condições de fazer sarcófagos sofisticadíssimos, embalsamamentos assim sofisticadíssimos, e também tinham que comprar o livro da morte, que era o guia para essa viagem para o outro lado. Então era muito diferente como sempre o povão se ferra. E a palavra sarcófago significa sarcafugus, ou comedor de carne. É um caixão retangular. Né? Os egípcios, isso veio do grego, os egípcios chamavam de Itam Neb Ankh, ou Senhor da Vida. Isso é super interessante, porque não tem nada a ver com morte. Dali você passa para outra. Então, os caixões de madeira em egípcio era vet, né? Que era a palavra que eles usavam para dar a ideia de nascimento. Ou então ovo, né? O lugar onde a vida se inicia. Então, para os antigos egípcios, a morte significava passar para outra vida, o renascimento em outro mundo. Porque a reencarnação é uma questão de justiça.
Um abraço, meu, da Magdalena. Amanhã nós temos o dia, o Oma Day, é o Opa Day. Oma é vovó, Opa é vovô. Aqui na Holanda tem o Oma Day, é quando os netinhos ficam com os avós. Tem o Papa Day e tem o Mama Day. Tem um dia que a pessoa sai da empresa, isso não é descontado, que a mamãe vai ficar com a sua filha e o pai também. É o Papa Day. Amanhã tem Papa Day pela manhã e Oma Day na parte da tarde. Nós vamos ao Museu Rijks Museum, que a netinha ama de paixão e eu fico muito orgulhoso disso. Nós vamos ver obras de arte. Um abraço, meu, da Magdalena. Fiquem na paz e se cuidem. A aventura apenas começou. Até lá.